Já viu que o programa de hoje está recheado de informação que pode transformar a sua vida? Se você conhece alguém, quer ligar para o seu pai, para sua mãe, faz rapidinho enquanto a gente está começando aqui o programa para que eles também possam aproveitar essas informações. E a gente começa o programa trazendo aqui um verso de Isaías 26, no verso 4, a gente encontra a seguinte passagem: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando eu pensei nesse verso para trazer aqui para você, eu pensei nos detalhes e como a gente deve confiar em Deus não só quando as coisas estão bem, quando a nossa vida vai bem financeiramente, emocionalmente, fisicamente também, mas a Bíblia diz perpetuamente, porque o Senhor é como uma rocha eterna, ou seja, Ele não falha, Ele não vai se esfarelar diante dos turbilhões, das necessidades da nossa vida. Confia nele o tempo inteiro. E se está difícil aí hoje, eu quero convidar você para clamar a Ele e Ele vai te ouvir. Bom, Convida Saúde ao vivo, você tem a possibilidade de interagir com a gente através do WhatsApp. Então, manda aqui a sua pergunta, seu recado pra gente. A gente está aqui com uma produção legal esperando o seu contato. O número é o seguinte, 12 982660004. Você já salvou aí no seu WhatsApp? Não salvou ainda? Então salva, porque você vai precisar. Todos os programas, os nossos especialistas aguardam aqui também as suas dúvidas. A gente está separando um tempinho para que a gente possa te responder. E já quero falar aqui com a doutora Luísa. Tudo bem, doutora? Obrigada por participar com a gente hoje. Mais uma vez aqui por videochamada, viu? Que bom estar com vocês. Boa tarde a todos. Doutora, eu quero saber o seguinte, o que é a dislipidemia? Porque eu dei um panorama geral aqui, mas do ponto de vista profissional, eu quero saber melhor do assunto da sua parte. Pois é, a dislipidemia tem esse nome assim grande, mas ela também é conhecida como até uma pandemia, né? Há pandemias não faladas, que são as pandemias das doenças crônicas não transmissíveis. Então, dislipidemia está entre essas doenças crônicas não transmissíveis, que é altos níveis de colesterol, assim como altos níveis de triglicerídeos, que são gorduras, taxas de gordura nos sangues alteradas e que aumentam as doenças cardiovasculares, entre outras doenças importantes no organismo. E muitas pessoas têm e não sabem, porque se trata de uma doença silenciosa. E todas as doenças silenciosas, apesar de não serem transmissíveis, mas são doenças crônicas e com alto índice de complicações e mortalidade. Tá. Eu queria tentar entender como é que funciona essa regulagem no nosso organismo. A gente tem um órgão específico que vai ajudar a controlar a gordura no corpo, não é isso? Sim, o principal órgão onde acontece a fabricação, digamos, do colesterol é o fígado. E é importante a gente falar para as pessoas de casa que às vezes a gente atende pessoas que falam assim, eu quero que meu colesterol então fique muito baixo, 100, abaixo de 100, mas isso também não é o ideal. É importante que a gente tenha níveis de colesterol adequado, porque boa parte, se não quase todos os nossos hormônios dependem de colesterol, assim como outros neurotransmissores. E o fígado é responsável por 60% a 70% da produção e de toda a metabolização dessas taxas de colesterol e triglicerídeos. Tá. Já chegou uma pergunta aqui, gente. Ó, daqui a pouco a gente vai responder. Aguenta aí. Doutora, vamos mostrar o fígado funcionando aqui agora para o nosso telespectador? Sim. Só para a gente ter uma ideia. Porque o fígado é um daqueles órgãos que a gente só sente ele quando dá problema, né? Ó, tá mostrando aí? E na maioria das vezes, uma doença muito comum do fígado que está relacionada às taxas de gordura é a esteatose hepática, ou fígado gorduroso, e geralmente não dói também. As pessoas descobrem quando vão fazer alguma ultrassonografia ou algumas taxas no exame de sangue, mas é nesse órgão. Então, o fígado está entre os 5 órgãos vitais do nosso organismo, e ele é responsável juntamente com o rim, por outra parte, mas o fígado em especial por a metabolização das nossas taxas de gordura, assim como da boa parte de alimentação, de tudo que a gente come. Tá. Então, o fígado está ali metabolizando. Doutora, a gente viu a localização do fígado no nosso organismo, uma região aqui mais para baixo do peito um pouco. Abaixo da
costela à direita, né? À direita, do lado direito, a gente tem o fígado. Tá, aí eu quero saber o seguinte, a gente vai mostrar uma imagem aqui, agora mais detalhada para ver, parece que é um órgão tão simples, tão ingênuo ali, tá ali só de enfeite, mas ele tem função muito específica. E eu tô vendo que tem uma outra glândulazinha ali ligada a ele. Isso, por trás do fígado, essa parte amarela que parece uma pera, é a vesícula biliar. E na vesícula, né, chamada produção da bile, né? E a bile ela vai funcionar como se ela fosse uma ação de detergente para quebrar os ácidos biliares, que são as taxas de gordura. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, formam cálculos de colesterol, cálculos de gordura na vesícula. Às vezes a pessoa fala assim, estou operando de vesícula. A maioria são pedras na vesícula formada por a bile ficar muito espessa, muito grossa, pelo excesso de colesterol e triglicerídeo. Tá. Doutora, chegou uma pergunta aqui que eu quero trazer para a senhora agora, porque o nosso telespectador está querendo saber. Quem está falando é o Tiago Dantas, ele está dizendo quais os alimentos que melhoram o nível de colesterol ruim no organismo. Então, ele está querendo se livrar daquele colesterol prejudicial. Eu tenho aqui uma mesa com alimentos que melhoram essa taxa do colesterol ruim. Explica pra gente essa relação, doutora. Sim, a alimentação é fundamental. É a primeira intervenção que se deve fazer com os níveis de colesterol e triglicerídeos altos, deve ser a alimentação. E essa mesa aí no Vida e Saúde, ela está representando muito bem os grupos de alimentos, né? A gente vê aí as brássicas, os legumes, que aí tem a couve-flor, o brócolis, berinjela, são alimentos riquíssimos em fibra. Então, tudo que é rico em fibra, ele melhora o bom colesterol. E alguns alimentos, como eu vi, as oleaginosas aí também, os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, aveia, alguns tipos de chás, as oleaginosas como as castanhas, amêndoas, tudo isso vão interferir e melhorar, né, o colesterol. Os feijões que a gente está vendo agora aí no vídeo, principalmente, eles já ajudam na pergunta do nosso espectador aí, é comprovado que mais ou menos uma concha grande de feijão por dia, ou qualquer outro grão, pode ser o grão de bico, a lentilha também, eles diminuem em torno de 5 até 15% do colesterol ruim, que é o LDL. Então, come feijão fresquinho, feijão, lógico, sem gordura e tudo mais. Então, os feijões, em geral, eles contribuem bastante para diminuir a taxa do LDL, que é o colesterol ruim, né? Porque tem uma diferença entre o que melhora o bom colesterol, o que diminui o colesterol ruim, mas que envolve toda essa alimentação saudável que foi mostrada aí. Tá. Eu quero saber o seguinte, você mencionou, né? Come uma concha de feijão, já vai ajudar. A gente tem as fibras como linhaça, chia, aveia, quinoa, que estão, assim, de mais fácil acesso agora pra gente, tanto financeiramente como a gente encontra em muito mais estabelecimentos. Mas eu quero saber, a gente, inclusive, mostramos aqui azeite. Tem gente que fala, não, meu colesterol tá alto, eu não posso comer nada de gordura. Queria que a senhora explicasse como é que a gente pode fazer essa escolha de gordura, da melhor gordura, mesmo quando o colesterol ruim já está em níveis elevados. Sim, é importante porque assim, o colesterol ruim, ele sobe com a gordura saturada, que é a gordura de fritura, gordura de origem animal. Essas gorduras que vêm das castanhas, das nozes e do azeite que você está mostrando aí, o azeite extra virgem, então assim, tem que prestar atenção, tem que ser o azeite extra virgem, não pode ser qualquer azeite, porque o azeite, quando esses outros azeites, quando filtrados, eles perdem a propriedade, eles se tornam gorduras saturadas, que são gorduras ruins. Mas o azeite, ele é extra virgem, ele é poliinsaturado, então é uma gordura boa, é a gordura que vai ajudar no bom colesterol. Então o azeite pode ser ingerido. E outra dica importante, que seja azeite cru. Então, depois de preparar a comida, ou você vai refogar ou colocar um pouquinho de azeite cru, ele é mais saudável do que você se fritar com azeite, pode ser que ele vai se saturar, né? Que é a gordura, se transformar na gordura ruim. Então, extra virgem
no máximo de possível, usar ele na forma mais crua, nas saladas, nos legumes. E as aveias aí que você falou, a linhaça, a quinoa, ele melhora o colesterol bom, que é importante a gente ter uma taxa de colesterol bom, que é o HDL, que é o bom colesterol. Então, tem pessoas às vezes que se assustam, falam, eu tenho um HDL muito alto. Isso é ótimo, o colesterol bom, ele é como se ele fosse uma vassoura, ele varre do nosso organismo o colesterol ruim e ele ajuda a metabolizar todas isso. E isso é muito a conta das fibras que estão na aveia, que estão ali nos legumes e nas verduras. Doutora, eu quero saber o seguinte, você disse que a dislipidemia, ela é uma doença muito silenciosa, às vezes a pessoa não percebe, mas não existe nenhum indicativo de que eu possa estar com os meus níveis de gordura alterados no organismo, doutora? Assim, alguma pista? Olha, uma pista, assim, se você tem histórico familiar, parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, já é uma pista que você corre um risco. Se tiver com excesso de peso, um sobrepeso ou obesidade, já é um risco. Algumas pessoas, é mais raro, mas existem pessoas que têm dor de cabeça com níveis de colesterol mais alto. É raro, mas é um sintoma de alerta. Você não tem outro motivo, às vezes, taxa de colesterol alto. E uma outra coisa que, sim, o triglicerídeos, né? A gente está falando aqui bastante do colesterol, mas vamos falar da outra taxa de gordura também, que é os triglicerídeos. Eles estão muito relacionados, às vezes, não necessariamente só a ingesta de gordura, mas a ingesta de carboidratos refinados em altas taxas. Pães, massas, pizzas, sanduíches, todas essas farinhas brancas refinadas em grande quantidade, eles aumentam o triglicerídeo. E triglicerídeo também causa doenças graves como pancreatite e pode ter uma relação direta com o surgimento de diabetes. Então, cada taxa de gordura ela tem um tipo de ação, é metabolizada de uma forma no nosso corpo e está relacionado com diversas doenças diferentes. Tá. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte, você indicou aqui algumas castanhas, até amendoim, viu, gente? Coco também entra aí na lista de castanhas, né, doutora? Castanhas que são mais baratas. Se a gente começa a aumentar a quantidade de feijão, vamos supor que eu sou uma pessoa que está com o colesterol totalmente bagunçado. O bom está desregulado, está para baixo e o mal está lá em cima. E eu começo então a colocar aveia na alimentação e não mudo mais. Eu continuo fazendo meu churrasquinho de final de semana, eu continuo comendo meu pãozinho, meu filãozinho todas as manhãs, não mudo mais. Só colocando essa alimentação integral eu já vou obter resultados. E a gente não falou da uva também, que é um alimento super indicado. Mas eu quero saber se só adicionando esses itens à minha alimentação eu já vou ter benefícios ou eu preciso fazer uma virada aí na minha vida? Não, a modificação do estilo de vida, que é um todo, né? É a alimentação, é o exercício, é o uso aí amplamente dos 8 remédios, é fundamental, porque você pode todo dia comer aveia ou a quinoa ou tomar um suco de uva, mas se continuar com os alimentos inadequados ou sedentário, vai continuar, pouca efetividade vai ter a alimentação, às vezes quase nenhuma. Às vezes a pessoa, mas eu estou comendo aveia, eu estou comendo uva, estou comendo maçã com casca e não está diminuindo meu colesterol. É porque ela não mudou os outros hábitos, né? Então tem que mudar como um todo. Justamente. Você mostrou aí as frutas vermelhas e aí o suco de uva, eles são ricos em fitoesteróis e resveratrol. Então, assim, isso é importantíssimo como ação antioxidante. Então, tanto para a parte do colesterol, como para a pressão arterial, como para doenças cardiovasculares e até como rejuvenescimento para o organismo. Então, frutas vermelhas são importantíssimos tanto para o colesterol como para o sistema cardiovascular. Eu fiz essa pergunta porque justamente às vezes a gente quer comprar o remédio da farmácia, a gente quer uma ajuda do médico, mas dificilmente a gente pensa que precisa excluir algumas coisas que estão trazendo a doença. Então a gente precisa ter essa sinceridade com a gente mesma. Doutora, é o seguinte, tem uma pergunta de telespectador que chegou agora, que eu queria saber, olha, Lucy Reis, às vezes minhas mãos adormecem, pode ser um sintoma de dislipidemia? Olha, Formigamento.
sim, pode ser um sintoma pelo seguinte: o colesterol alto ou o triglicerídeo alto, eu vou explicar de uma forma aí bem simples para os nossos telespectadores, que assim, eles levam a taxas de gordura. Eu explico para os pacientes assim: imagine a pia da cozinha, quando você lava um prato gorduroso, que fica lá na pia aquela gordura, né, ali sobressalente, às vezes até entope ali a saída de água da pia. Então, no nosso organismo, se você está pondo aquela gordura que está no prato para dentro do seu corpo, ele também, os nossos vasos sanguíneos são muito mais fininhos, muito infinitamente mais finos do que o cano da pia da cozinha. Então, eles vão começar o quê? A ficarem entupidos, né? Formarem placas, aquelas plaquinhas de gordura, como se fossem placas de sujeira. Então, a circulação do sangue, ela começa a ser alterada. E essa má circulação, ela pode dar dormência, sim, dormência nas extremidades, principalmente ponta dos dedos das mãos ou ponta dos dedos dos pés e mãos. Por que eu falei da dor de cabeça? Porque os níveis de circulação para o sangue, aqui nas artérias principais que nós temos, chamadas carótidas, que levam o sangue para o nosso cérebro, formam essas placas de gordura e começam a alterar a circulação do sangue que vai para o nosso cérebro, e isso aumenta o risco de dor de cabeça, de tontura, como aumenta muito o risco de derrame, né, que é o acidente vascular cerebral. E assim para as artérias do nosso coração também, vão formando as placas, e é nessas placas que ocorre o entupimento e pode aparecer aí um infarto. Ai, nada disso. A gente trouxe aqui agora, e vamos tentar conversar com a doutora, 6 modificações para o controle do colesterol. Eu sei que você quer isso. Então vamos junto, olha, primeira modificação essencial, ter uma dieta balanceada. Falamos disso bastante no programa. Chacoalha a poeira. Sim. O que você comeu ontem não pode mais fazer parte da sua mesa. Começa a pensar grande. Destaque para integrais, doutora? Que se tivesse 2 coisas para destacar. Sim, seriam as fibras, né, que foi bastante mostrado aí, as oleaginosas, que são os grãos, e bastante verde, né, bastante verduras e as frutas. Beleza. Segunda modificação para o controle, gente. Já falou, consumir mais fibras. Adicional, pode colocar... Posso adicionar fibra, né? Principalmente para melhorar o colesterol, bom colesterol. Elas são fundamentais. Beleza. Vamos partir aqui para a terceira modificação. Não consumir gordura de origem animal. Queijo, manteiga, frios, carnes. Os embutidos, né? Coisas que são... às vezes as pessoas comem presunto, salame, mesmo que seja de qualquer tipo de carne, peru, frango, todos os embutidos, tudo que é de origem animal, os leites, tudo isso é muito rico em colesterol. Tá. Quarta mudança necessária, gente, praticar exercícios regulares. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso, viu, doutor? Um telespectador pediu aqui pra gente, ó, o Alex Silva disse: exercícios aeróbicos ajudam a prevenir o aumento do colesterol ruim? Alex, eu queria adicionar a sua pergunta, se ajuda a prevenir e também a combater já um colesterol ruim instalado. Sim, é bem importante essa pergunta. A prática de exercício físico é fundamental para o controle do colesterol, assim como das outras doenças crônicas não transmissíveis. E é importante a regularidade, tá? Assim, é comprovado que o colesterol ruim, ele vai diminuir sim com a prática de exercício físico, assim como aumenta o bom colesterol, principalmente os exercícios aeróbicos ou exercícios de resistência, mas tem que ter regularidade. É recomendado pelo menos 45 a 60 minutos, 4 vezes por semana. Porque quanto mais regular, quer dizer, a frequência é maior, assim como é maior a intensidade do exercício, mais efeito tem sobre o colesterol e os triglicerídeos. Tá, joia. Quinta mudança necessária, controlar o peso, gente. O peso, ele está como um dos principais fatores de risco para o aumento do colesterol. Lógico que pessoas, às vezes, existe o colesterol genético, acho que assim, a gente está correndo aqui, mas com o tempo, mas assim, o colesterol, às vezes tem alteração genética, pode aparecer em pessoas magras? Pode, mas é muito mais raro. Então, o peso é o grande vilão, digamos, o grande fator de risco para isso. É essencial ter o peso controlado.
Tá, e talvez uma novidade aqui, a última modificação necessária é parar de fumar. Por quê, doutora? Se o tabagismo ele está entre os fatores, né, de risco para as doenças cardíacas e para quem já tem aquela plaquinha de gordura ocasionada pelo colesterol, o tabagismo, as toxinas do tabaco, eles vão acrescentar uma inflamação e uma oxidação dessa placa, predispondo um risco aí muito maior do derrame, das doenças cardíacas, do fígado e de problemas renais e circulatórios em geral. Nossa, quero te agradecer, doutora Luísa, porque tantas informações importantes aqui e espero te encontrar em breve ao vivo aqui, tá? Um abraço para vocês, foi ótimo. Tá certo, muito bem, você ouviu aqui a endocrinologista a doutora Luísa Antunes, já participou aqui outras vezes, falando sobre como controlar o colesterol para evitar a dislipidemia. Seguinte, a gente faz um rápido intervalo, na volta, se você tem dúvidas sobre como educar os seus filhos sobre o ponto de vista emocional, você vai precisar acompanhar o Claramente, porque este vai ser o tema. E ainda aqui no programa de hoje tem hambúrguer de lentilha, vai ficando com água na boca, porque é daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.